Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino a preparar uma carne deliciosa para o seu almoço ou então jantar. E o legal é que essa carne, ela fica super suculenta. Eu ainda vou servir com um purê de mandioca, macaxeira ou aipim, depende de onde você mora. Então fica um prato perfeito. É assim digno de você reunir toda a família e comemorar, porque é incrível demais. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos dar início então ao preparo dessa carne que é deliciosa. Aí assim, são duas etapas basicamente. Nessa panela, gente, eu já cozinhei a macaxeira, que é mandioca, o aipim, depende de onde você mora. E a carne nós vamos estar preparando na panela de pressão, certo? Aqui, coloco em fogo alto por enquanto. Tenho 3 colheres de sopa de azeite. Vou aguardar esse azeite, ele aquecer para a gente fazer o refogado. Aqueceu o azeite, eu entro com uma cebola. Gente, é uma cebola inteira, bem picadinha. Se você gostar de usar em rodelas, também pode usar em rodelas sem problema nenhum. Aqui eu tenho o alho, são 3 unidades de alho. O alho eu ralei, mas pode ser ele amassado, triturado, do jeitinho que você gostar. E entro com o sal também. A quantidade de sal, ela é a gosto. Vou colocar aqui 2 pitadas bem generosas e aí eu vou corrigindo no decorrer. Vou refogar essa cebola e alho até começar a dar uma douradinha. Aqui, ó, o refogadozinho já murchou bem, ó, começando a ficar dourado. O que é que eu faço? Adiciono uma colher de sopa de páprica ou colorífico, vocês fiquem à vontade. Deixa eu logo mexer aqui um pouquinho, só para envolver a páprica. Essa daqui que eu utilizei é a defumada. Entro com 2 colheres de sopa de molho inglês. Aqui eu tenho, gente, um caldinho de carne. Adiciono também 2 colheres de sopa de extrato de tomate, que é aquele bem concentrado, não é molho de tomate, é extrato. Certo? Aqui eu tenho 800 gramas de carne, que eu já cortei, ó, os bifes, aí pode ser coxão mole, essa daqui que eu estou utilizando é coxão mole. Tenho 800 gramas, vou colocar tudo aqui. Vou dar uma mexida na carne com todos esses temperos. Não, fica uma coisa linda, olha como já tá ficando lindo aqui essa carne temperada, mas não é só isso não. Adiciono pimenta do reino. A quantidade de pimenta do reino é a gosto. Quem me segue sabe que eu coloco bastante, eu amo. Pra mim dá um sabor bem especial e tem que ter. Pronto, aqui já foi. Adiciono agora dentro da carne uma xícara de chá de vinho. Esse daqui é o tinto seco. A medida da minha xícara é 240 ml. Aí nós vamos aguardar só esse vinho ele evaporar o álcool, né? Junto aqui, para aumentar os líquidos, entra água. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho, pessoal, 500 ml de água. Vou colocar mais da metade, um pouquinho, ó, aproximadamente 300. E aí eu fico corrigindo com esse restante. E misturo. O que é que você pode fazer agora? Aguardar evaporar, né, ferver, e aí nós vamos colocar na pressão por 15 minutos. Gente, aqui já começou a ferver, já provei, corrigi o sal, tá incrível, tá? Não vou colocar mais. Tampo e vou deixar na pressão quando começar a apitar, né, por 15 minutos. Após os 15 minutos eu volto pra gente dar continuidade. Gente, ó, já retirei a pressão. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica a carne. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo que ela tá bem molinha, ó? Vendo? Esse é o ponto. O que é que nós vamos fazer? Vamos agora retirar a carne, pegar todo esse caldo que sobrou pra gente, engrossar ele um pouquinho. Vai ficar a carne como se fosse um molho madeira. Vou mostrar a vocês. Aqui, pessoal, vamos dar continuidade. Coloquei aqui em fogo alto. Eu tenho uma colher de sopa bem cheia de manteiga. E nós vamos derreter essa manteiga aqui. Nós vamos fazer, pessoal, aquela massinha de molho branco que engrossa o leite para preparar o molho branco. Pronto, a mesma coisa.
Vamos derreter a manteiga, depois coloca a farinha de trigo e vamos engrossar esse caldo maravilhoso de carne. Aqui, ó, a manteiga já derreteu. Eu entro com 1 colher de sopa de farinha de trigo, aquela tradicional sem fermento. Vou então mexer o trigo aqui na manteiga, que forma aquela massinha que vocês já conhecem, ó, formando a massinha. E vamos refogar aqui por 30 segundos essa massinha, esse creminho. Aqui, ó, já refoguei a massinha, o creminho. O que é que eu faço, gente? Vou colocar o nosso caldo. Coloca o caldo, mexe, esse caldo tá com um cheiro incrível. Aí assim, a cebola picada, o alho, tudo eu não coei, tá? Porque eu não preciso que esse creme ele fique lisinho. Mistura, mistura e vem o restante do caldo. É para formar um molhinho madeira aqui, certo, pessoal? Então, ó, tem que ser aquele fluidozinho, não pode ser cremoso como se fosse um molho branco, aquela coisa densa, tem que ser um molhinho, como se fosse um molho madeira. Então, coloquei o caldo praticamente todo, ó, sobrou só um dedinho. Vou deixar ele ferver um pouco aqui, volto com a carne e o champignon e mostro para vocês o ponto de tudo. Aqui, pessoal, olha só como forma o molho lindo. Molho madeira caseiro, delicioso. Estão vendo aqui a maravilha? E rende bastante. Aqui eu coloco 100 gramas de champignon. Dou aquela mexidinha. Entro com a carne. Deixa eu baixar assim para não espirrar. E cheiro verde que não pode faltar. Na hora de empratar, se você quiser servir assim, já pode servir. Só que eu vou estar preparando, gente, um purezinho. Aí nós vamos fazer o quê? Colocar o purê, os pedaços da carne e coloca só uma concha do molho madeira. A gente não coloca todo o molho madeira. E aí o molho madeira a gente serve ele à parte. Olha que coisa linda. Vou pegar aqui com um champignonzinho para vocês verem, ó. Tanto que fica caprichado e linda essa carne de panela, né? Bem diferentona, né? Da tradicional. E fica incrível. Prato fácil de fazer. Você pode deixar aqui uns 3 minutinhos ela curtindo esse molho madeira. Perfeito. Vou reservar porque eu vou preparar agora o purê. Bem simples também. Essa receita, num contexto geral, é tudo muito simples. Para preparar esse purezinho bem simples de macaxeira, eu vou fazer assim. Aqui eu tenho 500 gramas de macaxeira, mandioca, já cozida. Aí ela tá fria, certo? Então coloco no liquidificador. Entro aqui com leite. Eu separei 250 ml. Mas se precisar de um pouquinho mais, a gente coloca. E venho também com uma pitada de sal, mas a macaxeira eu já cozinhei ela com sal. Então vou colocar pouco. Tampo aqui e vou bater. Novamente, se precisar um pouquinho a mais de leite, você coloca aos poucos o suficiente para deixar uma mistura cremosa. Aí depois nós vamos levar para a boca do fogão com uma colher de sopa de manteiga para ficar bem quentinho, né, na hora de você servir e ficar aquele purê gostoso. Vamos agora finalizar, né, o preparo. 2 colheres de sopa de manteiga, vamos derreter aqui. E já adianto a vocês, pessoal, usei no total meio litro de leite para preparar o nosso purê, certo? E assim, se você quiser preparar o purê de outra forma, amassando na mão, pode ficar à vontade. Ou se você pegar a mandioca, a macaxeira bem quente, quiser amassar com manteiga e colocar pouquíssimo leite, só mesmo para envolver, também pode. Eu fiz batido no liquidificador porque a minha macaxeira eu deixei ela esfriar enquanto preparava a carne. Mas pode fazer o purê do jeitinho que vocês têm costume. Aqui, ó, derretendo a manteiga. O que é que eu faço? Pego aquele nosso purê do liquidificador. Aqui, ó. Só colocar dentro da panela aqui. Que aí nós vamos dar uma cozinhada nesse purê para ele ficar bem quentinho para servir com a carne.
Esse restinho aqui do liquidificador eu mesmo vou raspar. Gente, vamos então mexer aqui com a manteiga. Eu não vou acrescentar sal aqui no preparo, porque eu já coloquei no liquidificador e a macaxeira foi cozida com sal. Então vamos aguardar ele esquentar bem aqui e envolver com a manteiga para a gente colocar a carne por cima. Aqui, pessoal, o purê já esquentou, já envolvi na manteiga. Olha a cremosidade, ó. Tá vendo, ó? Parece um brigadeiro de tão cremoso. O que é que eu vou fazer? Como ele já esquentou, já tá no ponto de servir, eu vou montar tudo aqui nessa panela. Desligo o fogo e agora vamos adicionar a carne aos poucos aqui. Para isso, ó, eu vou pegando os pedaços de carne e vou colocando aqui. Ela não afunda porque o purê ele é bem denso. Vou estar colocando uma próxima da outra, ó. Olha que lindo que vai ficando. Pode ser feito, gente, em um refratário, tá? Para você servir assim, bem lindo também. Depois a gente pega um pouco do champignon e coloca. Aqui, pessoal, já coloquei um pouquinho do molho, coloquei o champignon. Aí sirvo com um pouquinho, ó, de cheiro verde aqui também. Tá? Pronto, para levar à mesa vai ser assim, o purê com a carne por cima, um pouquinho do molho. Aí o restante do molho você serve do ladinho, tá joia? Prepara um arroz branquinho, fica sensacional. Então é isso, pessoal, espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Gente, essa carne com esse purezinho de macaxeira fica divino. Olha a cremosidade. Ultra saborosa, meu povo. E o molhinho... Não existe molho de madeira melhor. Tá divina essa carne, faz na sua casa, seja com purezinho de macaxeira, seja com purezinho de batata, ou se quiser fazer só a carne e servir com arrozinho, também fica delicioso. Vou continuar comendo, porque tá muito bom. Eu finalizo já. Perfeito. Eu, Gabriel, como só o purezinho com a carne, tô feliz da vida. Então, gente, finalizar, né? Super beijo, aguardo todos no próximo. Até lá, viu? Fiquem com Deus. Tchau!